Morte. É uma palavra que pode paralisar até a pessoa mais confiante. É o toque final, o momento em que as luzes se apagam e o palco da vida dá lugar ao desconhecido. Mas para aqueles que enfrentaram a perda de um ente querido, a dor é muito mais do que apenas filosófica, é profundamente pessoal. É a cadeira vazia à mesa de jantar, o telefone silencioso que antes tocava com risadas familiares, a dor silenciosa no coração que nunca desaparece completamente. Nesses momentos, as palavras reconfortantes de amigos e familiares ecoam em nossas mentes. Eles estão em um lugar melhor agora. Você os verá novamente algum dia. Mas, por mais reconfortantes que essas frases pretendam ser, elas frequentemente nos deixam com mais perguntas do que respostas. Será que realmente veremos nossos entes queridos novamente? Será que os reconheceremos? Será que eles se lembrarão de nós como nos lembramos deles? Ou são apenas sussurros esperançosos diante da fria realidade da perda? A Bíblia, felizmente, não nos deixa no escuro sobre essa questão profundamente pessoal. Deus, em seu amor e sabedoria, forneceu respostas reais sobre o que acontece após a morte, sobre o céu e sobre os relacionamentos que teremos lá. Mas, se formos honestos, muitos de nós ainda lutamos para compreender essas verdades por causa das inúmeras vozes ao nosso redor. Filmes, livros e experiências de quase morte oferecem visões conflitantes. Alguns dizem que nos tornaremos anjos, outros dizem que esqueceremos tudo sobre nossas vidas terrenas e alguns até afirmam que simplesmente nos dissolveremos em energia cósmica, perdendo toda a individualidade. Mas, como crentes, não somos chamados a confiar em especulações. Somos chamados a buscar a verdade encontrada na Bíblia, a única fonte em que podemos confiar plenamente. E o que isso revela pode desafiar o que você sempre acreditou sobre a vida após a morte. Pode até parecer desconfortável no início, porque nos impulsiona a abandonar mitos populares e abraçar uma realidade muito mais profunda e bela do que jamais poderíamos imaginar. Então, o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Ela nos diz que a morte não é o fim, mas uma transição. Nossos corpos físicos podem desaparecer, mas nossas almas são eternas. Eclesiastes 12:7 diz: "Então o pó retornará à terra, como o era, e o espírito retornará a Deus, que o deu." Isso significa que a parte de você que ri, ama e se lembra não desaparece no nada. Ela continua, ela perdura. E isso nos leva ao cerne da nossa pergunta: se nossas almas realmente persistem, se a essência de quem somos permanece intacta, então o que dizer dos nossos relacionamentos? Ainda reconheceremos aqueles que amamos? O vínculo da família e da amizade se estenderá pela eternidade? Nesta série, vamos explorar essas questões profundamente. Veremos o que a Bíblia realmente diz sobre reconhecer nossos entes queridos no céu, a natureza de nossos relacionamentos lá e o que essa verdade significa para a forma como vivemos hoje. Então, se você já se perguntou sobre o destino daqueles que ama, se já desejou a garantia de que os laços de amor não são quebrados pela morte, então você está no lugar certo. Vamos mergulhar nisso. Para muitos, a morte parece um ladrão, uma força cruel que arranca entes queridos e deixa apenas memórias em seu rastro. Mas a Bíblia pinta um quadro muito diferente. Ela nos diz que a morte, embora dolorosa, não é um ladrão, mas uma porta, uma transição de uma forma de vida para outra. Quando uma pessoa morre, seu corpo retorna ao pó do qual foi formado. Esta é uma realidade da qual não podemos escapar. Nossos corpos físicos têm uma data de validade. Mas nossas almas, a essência de quem somos, continuam. Eclesiastes 12:7 captura isso lindamente. Então o pó retornará à terra, como o era, e o espírito retornará a Deus, que o deu. Este versículo não é apenas poético, é uma verdade profunda sobre a natureza eterna de nossas almas. O próprio Jesus afirmou isso em seus ensinamentos. Em Mateus 10:28, ele advertiu: "Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Isso mostra claramente que nossas almas não são apenas frágeis e temporárias nuvens de fumaça, elas são eternas, capazes de perdurar para sempre na presença de Deus ou separadas dele. Mas o que acontece naquele momento em que nossas almas deixam nossos corpos? Entramos em um estado de sono, um longo período de espera inconsciente até a ressurreição final? Ou entramos imediatamente na presença de Deus? A Bíblia nos dá uma resposta clara. Em 2 Coríntios 5:8, o apóstolo Paulo escreve: "Temos confiança, pois, e preferimos deixar o corpo para habitar com o Senhor." Isso significa que, no momento em que a alma de um crente deixa seu corpo, ela entra diretamente na presença de Deus.
Sem espera, sem peregrinação, sem purgatório, apenas a reunião imediata com o Criador. É um conforto e uma promessa que deve encher o coração de cada crente de esperança. No entanto, essa transição imediata não é o capítulo final. A Bíblia também fala de uma ressurreição futura, um tempo em que nossos corpos físicos serão transformados e reunidos às nossas almas. Em 1 Coríntios 15, 52, 53, Paulo descreve esse momento como uma transformação repentina e gloriosa, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esta é a promessa suprema, não apenas uma existência espiritual, mas uma vida plena e encarnada no novo céu e na nova terra. Compreender essa verdade muda tudo. Significa que a pessoa que você amava, aquela cujo riso você sente falta, aquela cuja ausência deixa um vazio em seu coração, não se foi de verdade. Se morreram em Cristo, estão vivas agora, mais plenamente do que nunca, na presença daquele que as criou. E um dia, você as verá novamente, não como um eco fraco e fantasmagórico, mas como uma alma viva e respirante em um corpo glorificado, aperfeiçoado e completo. Portanto, à medida que avançamos nesta jornada, mantenhamos esta esperança por perto. A morte não é o fim. Não é o ladrão que nos rouba aqueles que amamos, mas a porta pela qual passamos para uma vida maior e eterna. Uma das esperanças mais reconfortantes para aqueles que perderam entes queridos é a promessa de reencontro. Mas será que realmente nos reconheceremos no céu? Os rostos que um dia tivemos por perto ainda serão familiares? Os laços que pesamos na terra permanecerão para a eternidade? A Bíblia nos dá um sonoro sim. Em Mateus 17, encontramos a história da transfiguração. Jesus, de pé em uma montanha, é subitamente acompanhado por Moisés e Elias. Esses homens estavam mortos há séculos, mas não aparecem como espíritos sem nome e sem forma, mas como eles mesmos, identificáveis, reconhecíveis e distintos. Esta cena oferece uma profunda percepção. Ela sugere que nossas identidades, longe de serem apagadas, são preservadas na vida após a morte. Moisés ainda era Moisés. Elias ainda era Elias. Eles mantiveram suas identidades mesmo após séculos separados de seus corpos terrenos. Isso nos diz que Deus valoriza nossa individualidade, que Ele nos criou com personalidades únicas por um motivo e que Ele pretende que carreguemos essas identidades para a eternidade. Mas não para por aí. Após sua ressurreição, o próprio Jesus deu o exemplo mais claro dessa verdade. Quando ele apareceu aos seus discípulos, eles o reconheceram. Maria Madalena conhecia sua voz, João 20, 16. Tomé tocou em suas feridas, João 20, 27. Os discípulos a caminho de Emaús o reconheceram quando ele partiu o pão, Lucas 24, 30, 31. Jesus não retornou como um ser vago e sem forma. Ele retornou como ele mesmo, glorificado, mas ainda reconhecível. Isso significa que, quando virmos nossos entes queridos no céu, eles não serão estranhos. Não estarão perdidos para nós em um mar de almas indistintas. Serão eles mesmos, apenas aperfeiçoados, livres das falhas e fraquezas deste mundo quebrado. Esta é a promessa do Evangelho, que nossos relacionamentos, nossas conexões e nossas identidades não serão apagados, mas redimidos e restaurados em Cristo. De fato, a Bíblia afirma repetidamente a ideia de reconhecimento além desta vida. Em 1 Coríntios 13, 12, Paulo diz: porque agora vemos apenas um reflexo, como em espelho, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então, conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Esta poderosa declaração confirma que nossas identidades não se perdem na transição da terra para a eternidade. Em vez disso, nos tornamos completos, plenamente conhecidos e plenamente conscientes de quem somos e de quem os outros são na presença de Deus. Imagine isso, um reencontro onde toda barreira de mal-entendidos desaparece, onde toda lembrança dolorosa é curada e onde o amor que um dia sentimos não é apenas preservado, mas aperfeiçoado. Isso não é apenas uma ilusão. É a promessa suprema do plano redentor de Deus. Então, sim, reconheceremos nossos entes queridos. Nós os conheceremos, não como ecos distantes de quem eles já foram, mas como as almas plenas, glorificadas e aperfeiçoadas que sempre deveriam ser. E nesse reencontro eterno, cada lágrima, cada separação e cada perda serão redimidas para sempre. Quando pensamos no céu, é natural nos perguntarmos como serão nossos relacionamentos. Os laços que formamos na terra, o amor entre pais e filhos, irmãos, amigos e cônjuges, serão levados para a eternidade? Ou essas conexões serão deixadas para trás, substituídas por algo completamente diferente?
A Bíblia nos oferece um vislumbre desse mistério, e a verdade que ela revela é reconfortante e profundamente profunda. Embora nossos relacionamentos terrenos de fato mudem, eles não serão apagados. Em vez disso, eles serão transformados, aperfeiçoados e elevados a um nível além de tudo o que já conhecemos. Primeiro, é importante entender que nossos relacionamentos no céu não serão limitados pelas mesmas limitações e imperfeições que marcam nossas conexões terrenas. Na Terra, até mesmo nossos relacionamentos mais próximos podem ser marcados por mal-entendidos, desentendimentos e dor silenciosa. Mas no céu, essas barreiras serão completamente removidas. O amor que compartilhamos será puro, imaculado por ciúme, medo ou arrependimento. Jesus insinuou essa transformação quando disse: na ressurreição, as pessoas não se casarão nem serão dadas em casamento, serão como os anjos no céu. Mateus 22, 30. Alguns interpretaram mal essa passagem como se nossos relacionamentos se tornassem frios ou impessoais, mas esse não é o caso. Em vez disso, significa que o amor que compartilhamos será ainda mais profundo, ainda mais significativo, porque será liberto das limitações deste mundo quebrado. Considere as palavras de 1 Coríntios 13, 12, onde Paulo escreve: porque agora vemos apenas um reflexo, como em espelho, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então, conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Esta é uma promessa de que, no céu, nos conheceremos mais completamente, mais perfeitamente, do que jamais poderíamos aqui na Terra. Cada barreira, cada medo oculto, cada mágoa não expressa desaparecerá, substituído por um vínculo puro e inquebrável de amor e compreensão. Além disso, nossa família se expandirá de maneiras que dificilmente podemos imaginar. No céu, cada crente se torna parte de uma vasta e eterna família. Apocalipse 7, 9 pinta um quadro poderoso dessa realidade. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Isso significa que nossos relacionamentos não se limitarão apenas àqueles que conhecemos nesta vida, mas incluirão inúmeros outros, todos unidos em perfeito amor e propósito. Imagine a alegria de fazer parte de uma família que abrange todas as gerações, todas as culturas, todas as línguas, uma família sem divisão, sem conflitos e sem fim. Esta é a promessa suprema do céu, não apenas a reunião, mas a comunhão perfeita e eterna com Deus e uns com os outros. Portanto, enquanto aguardamos esse dia, apeguemo-nos firmemente à esperança de que as conexões que prezamos não sejam apenas preservadas, mas aperfeiçoadas. O amor que compartilhamos não se perde, ele se torna íntegro, completo e eterno na presença do nosso Criador. Por mais reconfortante que seja a promessa de reencontro no céu, ela levanta uma questão profundamente dolorosa. E aqueles que amamos e que talvez não compartilhem da nossa fé? Lembraremos deles na eternidade? A tristeza pela sua ausência ofuscará a alegria do céu? Primeiro, precisamos confrontar uma verdade difícil, mas essencial. Nem todos entrarão no céu. Jesus deixou isso claro em passagens como Mateus 7, 13 e 14, onde disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. Isso significa que, embora o céu esteja aberto a todos, nem todos escolherão entrar. Esta é uma realidade preocupante e nos leva a uma pergunta desafiadora: se alguém que amamos não estiver no céu, nos lembraremos dele? Nossos corações se partirão por sua ausência por toda a eternidade? A Bíblia oferece uma resposta surpreendente e profundamente reconfortante. Apocalipse 21, 4 nos diz que no novo céu e na nova terra, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já passou a antiga ordem. Essa promessa sugere que, no céu, nossas memórias, nossa tristeza e nossos arrependimentos serão transformados. A dor que carregamos agora, a tristeza por aqueles que perdemos, serão completamente curadas. Mas como isso pode ser possível? Como podemos nos livrar da tristeza se alguns daqueles que amamos não estão conosco? A resposta está na natureza da justiça e do amor perfeitos de Deus. Isaías nos lembra: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Isso significa que, na eternidade, nossa perspectiva será transformada.
Veremos as coisas como Deus as vê, com perfeita clareza, perfeito entendimento e perfeita paz. No céu, estaremos tão completamente unidos à vontade de Deus, tão plenamente alinhados com seu amor e justiça, que as tristezas deste mundo não terão mais poder sobre nós. Os relacionamentos que nos trouxeram dor, os entes queridos que escolheram um caminho diferente, serão vistos através das lentes da perfeita justiça e misericórdia de Deus. Este não é um chamado para esquecer aqueles que amamos, mas uma promessa de que, na presença de Deus, cada ferida será curada, cada lágrima será enxugada e cada arrependimento será absorvido por sua graça ilimitada. Portanto, ao nos apegarmos à esperança do reencontro eterno, oremos também fervorosamente por aqueles que amamos e que ainda não conheceram a Cristo. Compartilhemos a verdade com eles, não por medo, mas por um amor profundo e inabalável, um amor que anseia que eles compartilhem da alegria, da paz e da vida eterna que Deus prometeu. Ao refletirmos sobre a promessa da vida eterna e a realidade do céu, é essencial nos fazermos uma pergunta crucial: como essa verdade deve moldar a maneira como vivemos hoje? Se realmente acreditamos que esta vida é apenas o começo, que nossas almas são eternas e nossos relacionamentos perduram, então essa crença deve transformar todos os aspectos de nossas vidas. Primeiro, ela deve nos encher de um profundo senso de esperança. Como crentes, não lamentamos como aqueles que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. Sim, lamentamos, sentimos falta daqueles que perdemos, mas nossa dor é temperada pela consciência de que a morte não é o fim. Ela é uma porta, uma passagem para uma nova realidade eterna. Essa esperança deve nos dar força em nossos momentos mais sombrios, lembrando-nos de que cada lágrima, cada desgosto e cada perda são temporários. Segundo, essa perspectiva eterna deve mudar a maneira como vemos nossos relacionamentos. Se nossos entes queridos não são apenas companheiros temporários, mas almas eternas com quem compartilharemos para sempre, então devemos investir profundamente nesses relacionamentos agora. Devemos ser rápidos em perdoar, lentos em nos irar e ávidos em amar, sabendo que esses laços não são apenas para esta vida, mas para a eternidade. Além disso, compreender a realidade do céu deve despertar em nós a paixão por compartilhar nossa fé. Se realmente acreditamos que o céu e o inferno são reais, que cada alma que encontramos é eterna, então temos uma missão urgente. Não podemos nos dar ao luxo de permanecer em silêncio ou passivos quando os riscos são tão altos. Nosso amor pelos outros deve nos levar a compartilhar a verdade, a orar fervorosamente por aqueles que ainda não conheceram a Cristo e a viver nossa fé de uma forma que atraia outros para a luz. Por fim, viver com a eternidade em mente significa abrir mão das coisas que não duram. Jesus disse: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam." Mateus 6, 19, 20. Isso significa escolher priorizar o que realmente importa: nosso relacionamento com Deus, nosso amor ao próximo e o impacto eterno que podemos ter neste mundo. Também significa viver com um senso de propósito. Colossenses 3, 1, 2 nos exorta: "Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas coisas terrenas." Isso não significa ignorar nossas responsabilidades terrenas, mas sim ver tudo através das lentes da eternidade. Significa viver de tal maneira que, quando finalmente estivermos diante de Deus, possamos fazê-lo sem arrependimento, confiantes de que amamos bem, doamos livremente e vivemos com propósito. Portanto, à medida que avançamos, vivamos cada dia com a eternidade em nossos corações. Amemos profundamente, perdoemos livremente e sirvamos fielmente, sabendo que o melhor ainda está por vir. E quando chegar o dia de atravessarmos essa porta para a presença do nosso Criador, que o façamos com o coração pleno, prontos para ouvir as palavras: "Muito bem, servo bom e fiel." Ao chegarmos ao fim desta jornada, é importante lembrar que a promessa suprema do céu não é apenas o reencontro com nossos entes queridos, mas o relacionamento eterno e inquebrável que teremos com o próprio Deus. Embora a ideia de rever a família e os amigos traga conforto, é a nossa união com o Criador que constitui o cerne da esperança cristã. Imagine estar na presença daquele que falou e criou o universo, aquele que o formou no ventre da sua mãe, que contou cada lágrima e conheceu cada pensamento antes mesmo que ele passasse pela sua cabeça. Apocalipse 21, 3 captura isso lindamente. "E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está agora com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus." Esta não é apenas uma imagem simbólica,
É o cumprimento final da promessa de Deus de habitar com o seu povo para sempre. Neste estado eterno, todas as barreiras desaparecerão. Não haverá mais medo, vergonha, distância. A separação causada pelo pecado, pelas nossas fraquezas humanas e pela fragilidade deste mundo será apagada para sempre. 1 Coríntios 13:12 promete: porque agora vemos apenas um reflexo, como num espelho, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então, conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Mas não se trata apenas de conhecimento, trata-se de amor perfeito. Na presença de Deus, experimentaremos um amor tão puro, tão avassalador, que toda ferida será curada, toda dúvida apagada e todo medo silenciado. Este é o reencontro definitivo, não apenas com aqueles que amamos na terra, mas com a própria fonte de todo amor e vida. E essa comunhão eterna não se trata apenas de adoração passiva. Apocalipse 22:3-4 nos dá um vislumbre da vida que nos aguarda: não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão o seu rosto, e o seu nome estará nas suas testas. Isso significa que nossa eternidade será repleta de propósito, de trabalho significativo e de um relacionamento cada vez mais profundo com o nosso Criador. Portanto, enquanto aguardamos esse dia, vivamos com um senso de admiração e expectativa. Amemos com ousadia, sirvamos com fidelidade e adoremos com paixão, sabendo que o Deus que nos criou preparou um lugar para nós em seu reino eterno. E quando esse dia finalmente chegar, quando o véu deste mundo for levantado e o virmos face a face, saberemos, com cada fibra do nosso ser, que estamos em casa. E agora, se isso tocou o seu coração, vamos fazer uma oração por aqueles que não estão mais aqui. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações humildes, lembrando-nos daqueles que amamos e perdemos. Agradecemos pelo presente de suas vidas, pelos momentos que compartilhamos e pelo amor que ainda permanece em nossos corações. Confiamos em Tua promessa de que aqueles que depositaram sua fé em Ti estão agora em Teu abraço eterno, livres de dor, tristeza e medo. Senhor, conforta-nos em nossa dor. Lembra-nos de que a morte não é o fim, mas uma porta para a Tua presença, onde cada lágrima é enxugada e cada ferida é curada. Dá-nos força para manter esta esperança, mesmo nos nossos momentos mais sombrios. Que a memória dos nossos entes queridos nos inspire a viver com ousadia para Ti, a compartilhar a luz do Teu amor com aqueles que ainda trilham este caminho terreno e a aguardar com fé o dia em que todos nos reuniremos no Teu glorioso reino. Em nome de Jesus, que venceu a morte e nos deu a esperança da vida eterna, nós oramos. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se lhe deu esperança ou conforto, considere compartilhá-la com alguém que você ama. E se você ainda não se inscreveu neste canal, reserve um momento para se inscrever agora. Junte-se a esta crescente comunidade de crentes enquanto exploramos juntos as verdades profundas e poderosas da Palavra de Deus. Obrigado por estar aqui, e que você sempre ande na sua luz.